E aí galera, hoje vamos falar sobre intercâmbio de estudo. Eu vou ensinar para vocês como montar os seus, quais são os primeiros passos. Bora trocar uma ideia? Bem-vindo a mais um vlog do Saindo do Brasil. Como que eu posso explicar isso? Bem, se vocês vêm assistindo os últimos vídeos aqui no canal, talvez esse vídeo aqui não vai fazer muito sentido, porque vocês estão me vendo mochilando pela Europa, Inglaterra, República Tcheca, e de repente vocês olham esse vídeo, eu estou nesse lugar aqui, que parece um quarto de hotel. Não é um hotel, muito menos a minha casa. O que acontece é que eu estou gravando esse vídeo no momento atual que eu estou editando e publicando. Mas os vídeos do Mochilando tem um pequeno delay, que é aquele momento que eu viajo entre um país e outro, aí eu sento para organizar, para editar. Então os vídeos do Mochilando não é exatamente em tempo real. Esse aqui não, esse aqui é hoje, atual. E eu estou gravando esse vídeo porque aconteceu de explodir o número de inscritos aqui no canal, chegou uma galera grande aqui, muito bem-vindos. Então por isso que eu dei uma pausa nos vlogs do Mochilando. Eu quero publicar esse aqui porque vai ter um conteúdo super útil. E aí já nos próximos dias eu volto com o vlog do Mochilando pela Europa. E tem muito vídeo que eu quero postar para vocês que eu gravei nos últimos dias. Muito obrigado pela toda essa interação, pelo suporte, por estar voltando e assistindo os vídeos seguintes e comentando e curtindo. Para o pessoal novo que acabou de chegar aqui, meu nome é Diogo, eu sou viajante e tripulante de navio cruzeiro. E vocês vão encontrar aqui no canal vídeos ao redor do mundo. São 3 vlogs principais. Tem o vlog do Saindo do Brasil, que é esse aqui, onde eu ensino como você pode estudar, trabalhar e viver no exterior. Tem o vlog do Diário de Tripulante, onde eu comento mais sobre a minha carreira em navio cruzeiro. E ainda tem o vlog do Mochilando, que é o que eu venho publicando nos últimos dias. Vocês viram Inglaterra, viram República Tcheca nos últimos dias. E o próximo vai ser na Rússia. Para não perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos da notificação. Do lado do botão de se inscrever tem um sininho. Você clica ali para você ser notificado todas as vezes que eu publicar vídeo novo. E me acompanha no Instagram também. Vocês encontram como Diogo Quirilos. Lá eu posto fotos e dicas de momento, conforme eu vou descobrindo coisas novas e passando por países diferentes. Bem, tá explicado. Eu sei que ainda não faz muito sentido, mas confia em mim, continua assistindo os vídeos daqui do canal, vocês vão entender, vai fazer mais sentido. Agora vamos falar sobre intercâmbio. Eu sei que a maioria quer sair do Brasil como para fazer um intercâmbio, seja para estudar inglês ou fazer uma universidade, e eu acho isso fantástico, porque foi dessa forma que eu saí do Brasil pela primeira vez. Muitos anos atrás, eu tinha esse sonho em sair do Brasil, em estudar e morar fora, e não tinha bem a condição financeira, foi muito sufoco, muito trabalho. Consegui sair do Brasil pela primeira vez, passei uns perrengues, foi fazendo um intercâmbio de inglês no Reino Unido e hoje minha vida é totalmente diferente. Existe o Diogo antes e o depois daquele meu intercâmbio. Eu dividi em 3 etapas iniciais que vocês precisam desenvolver, que vocês precisam trabalhar para poder realizar esse sonho de fazer um intercâmbio no exterior. Essas dicas são úteis até mesmo para quem já fez algum intercâmbio, mas especialmente para quem nunca saiu do Brasil, pelo menos não dessa forma, para estudar no exterior. E são dicas úteis também, mesmo que você esteja planejando o seu intercâmbio com uma agência de intercâmbio, ou você esteja organizando sozinho. Essas 3 etapas você tem que fazer de qualquer forma, é obrigatório. E no final ainda vou ter uma dica extra para vocês, uma coisa assim crucial, que eu vou explicar no final, depois das 3 etapas. Primeiro, vocês precisam avaliar os seus objetivos pessoais. Parece lógico, mas eu digo isso porque muita gente chega para mim e diz: Diogo, eu quero muito sair do Brasil, eu tenho um inglês intermediário, para onde você acha que eu devo ir? Gente, essa é uma pergunta muito difícil para responder, não é tão simples assim. Você precisa avaliar alguns aspectos dos seus objetivos primeiro. Por exemplo, estudo. O que você quer estudar? Você já tem inglês fluente, quer fazer universidade, quer aprender uma outra língua, um francês, um chinês, um espanhol? Você precisa decidir primeiro o que você quer estudar no exterior. Depois, a questão de trabalho. Você vai precisar trabalhar no país para se manter, para cobrir o custo de vida, para pagar uma escola, ou você já está levando todo o dinheiro para todo o seu intercâmbio? Isso é fundamental porque em alguns países você não pode trabalhar, tem restrições, você pode trabalhar 20 horas, dependendo do curso que você fazer em alguns países, não pode trabalhar de jeito nenhum. Se você quer estudar inglês nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode ter nenhuma atividade remunerada no país. No meu caso, eu fui para o Reino Unido e eu precisava muito trabalhar. Eu tinha pouco dinheiro, que não durou muito tempo.
Então, para mim, o trabalho ele foi fundamental. Eu consegui, deu certo, paguei os meus estudos, cobri o meu custo de vida, não sem um bom sufoco no começo, mas para vocês conhecerem a minha história, vocês voltam no vlog de número 2 aqui do Saindo do Brasil. Eu publiquei tem uns 3 anos já, comentei a minha história, como que foi essa minha saga de tentar realizar esse sonho de estudar no exterior. Foi bastante sufoco no começo, mas foi dessa forma que eu fui estudando e trabalhando, meio período, consegui me manter, deu certo, aprendi inglês e aí o resto é história. Avalie também o custo da viagem. De repente você está sonhando em ir para uma Nova Zelândia, mas é muito distante, a passagem é muito cara, você vai usar muito do seu dinheiro que você juntou para a passagem, vai acabar chegando lá com pouco dinheiro. Então você avalia o custo da viagem também e o custo de vida, porque alguns países obviamente mudam o custo de vida. Até dentro do próprio Brasil tem regiões que têm um custo de vida mais alto e mais baixo. Então vocês têm que avaliar o custo de vida e o custo da viagem para vocês saberem de acordo com o dinheiro que vocês têm, para saber quanto tempo esse dinheiro vai durar. Porque se vocês têm pouco dinheiro e está indo para um país com custo de vida muito alto, significa que você vai precisar arrumar um trabalho mais cedo. Mas se você está indo para um país com custo de vida mais baixo, talvez aquele dinheiro já estica um pouco mais, você já tenha um colchão para poder até você conseguir arrumar trabalho e tal. Então, você vai precisar trabalhar, tem que avaliar a empregabilidade. Por exemplo, você está indo para um país de língua inglesa, onde você ainda não fala o inglês. Você tem que fazer alguns estudos, checar alguns números na internet, no Wikipedia, para você avaliar o número de desempregados, em média, quanto tempo leva para um brasileiro conseguir trabalho naquele país, sem falar a língua. Então conversa com a galera, entra no nosso grupo do Saindo do Brasil no Facebook. No Facebook você vai encontrar a nossa página, fanpage, que sou eu que publico lá dicas, informações, e vai encontrar o nosso grupo também, onde a gente troca muitas ideias, muitas dicas e experiências pelo mundo. Então entra lá no nosso grupo do Saindo do Brasil, porque talvez as suas dúvidas já tenham sido respondidas lá. Você pode fazer uma busca e encontrar. E uma das coisas que a gente mais conversa lá é justamente sobre a empregabilidade e o custo de vida e o custo da viagem também. Você também precisa avaliar o clima. Para algumas pessoas isso pode não ser muito importante, de repente você é mais flexível, você quer realizar o seu sonho de estudar no exterior, não importa o país que você vá. Foi o meu caso. Eu não gosto muito do frio, mas fui parar no Reino Unido, na Escócia para ser mais exato, onde é bastante frio no inverno, mas eu não estava nem aí, estava feliz da vida que eu estava realizando o meu sonho. Mas e você? Você consegue se adaptar bem a diferentes climas? Ou você prefere um clima mais morno? Então talvez o Nordeste da Austrália seja mais interessante para você. Ou seja, o clima não é um fator tão importante, mas você tem que levar em conta também, porque alguns países você detesta o frio e você vai para um país muito frio, o norte do Canadá, por exemplo, você vai sofrer pra caramba. Avalia também a cultura e a religião do país. Eles são flexíveis para estrangeiros, não são países mais fechados. Ou seja, você precisa avaliar que tipo de lugar você quer viver os seus próximos meses, ou talvez até os próximos anos, né? Porque alguns países você pode ir ficando, você pode ir renovando e continuar vivendo lá por muito tempo. A distância para o Brasil é outro fator. Você, de repente, quer voltar para o Brasil regularmente para ver a sua família, para ver os seus amigos. Então, de repente, a Nova Zelândia pode não ser a melhor opção, porque é longe pra caramba. Talvez você possa ficar pela Europa, que é 7, 8, 9 horas de voo, você já está no Brasil. Qualidade de vida. Esse é um fator importante para você? Tem algumas experiências que eu tive em alguns países onde a qualidade de vida é baixa, mas foi fantástico, eu adorei. Claro, eu já sabia como era, mas eu queria ir para aquela loucura. Eu passei um tempo no Marrocos, no Peru, e esses países têm uma qualidade de vida mais baixa, até mais baixa que a do Brasil. Mas eu adorei a minha experiência lá, foi fantástico, eu já sabia o que eu ia encontrar. E esse fator influencia no custo do país, porque na maioria dos casos, quanto maior a qualidade de vida, maior o custo também. Então esses são todos os aspectos que vocês precisam avaliar o que vocês querem. Não pensa no país ainda não, pensa em você. Distância da família, custo, vai precisar trabalhar, ou você pode só estudar, que tipo de curso quer fazer, que idioma você quer aprender, universidade, você quer ir para ficar perto de amigos, já tem amigos em algum país, ou você quer começar uma experiência totalmente do zero, numa cultura muito diferente. Avalie isso tudo, o que você quer, tenta montar uma foto, uma imagem na sua cabeça, o tipo de destino que você quer, para onde você quer ir e qual tipo de experiência que você quer ter. Aí sim, agora você chega no passo número 2, que é escolher o país. Você vai avaliar agora vários países, não pensa só naquele que você tem o seu sonho, não. Eu tenho um sonho de morar na Austrália. Abre um pouco a sua mente, agora que você já sabe o que tipo de experiência você quer ter no exterior, abre a sua mente e pesquisa vários países para tentar encaixar qual país se encaixa naquele perfil de experiência que você quer ter. Então, lembre-se, você primeiro começa avaliando você mesmo, o que você quer, e depois você vai avaliar o país.
Muitas vezes eu começo as minhas pesquisas pelo Wikipedia, lendo bastante informação sobre o país. Depois eu vou no grupo do Saindo do Brasil no Facebook, faço uma pesquisa, por exemplo, deixa eu ver as experiências que a galera já teve nesses países. Então quero ler bastante experiências pessoais, mas eu também gosto muito de informações concretas, em números. Às vezes a pessoa diz assim pra você: ih, cara, eu fui pra Irlanda, não consegui emprego, gastei todo o meu dinheiro, voltei, aquele país não tem emprego pra galera. Mas aí de repente eu vou nos dados oficiais e eu vejo que a taxa de desemprego, por exemplo, é de apenas 2%. Então, peraí, tem emprego? Tem. Tem um número pequeno de pessoas desempregadas. Agora, essa pessoa que não conseguiu emprego, mas a realidade de uma pessoa, em muitos casos, não é a realidade do país inteiro. Por isso que eu avalio opiniões pessoais também, mas eu gosto de ver informações concretas, números, para poder equilibrar e ter uma imagem melhor do que eu vou encontrar naquele país. Em todos esses aspectos que eu falei que vocês têm que avaliar, tem aqueles que são mais importantes, como por exemplo, eu preciso trabalhar. Isso é top priority para mim. O clima não é tão importante, eu sou mais flexível, então eu coloco lá embaixo. Ou seja, você precisa decidir quais são as suas prioridades e qual país se encaixa nas suas prioridades. O que você pode relevar? Não, isso aqui, a distância do Brasil não é importante, eu posso ir para qualquer lugar. E o que é de mais importante para você? Eu quero um país que eu possa construir um caminho e renovando visto e tal, para poder ficar permanentemente. Então, coloca isso tudo na balança e você vai ver qual país, depois de pesquisar bastante, você vai ver qual país que se encaixa naquelas suas prioridades. O terceiro passo é avaliar os países, avaliar todas as opções de destino. Abre a sua mente, seja bem flexível. Nesse primeiro momento, avalia todos os países, lê, pesquisa, estuda, vai a fundo. Todos os países têm prós e contras. Não existe um país perfeito e não existe um país que vai se encaixar perfeitamente nos seus objetivos. Então, recapitulando os nossos 3 passos. Primeiro, avalie os seus objetivos pessoais. O que é mais e menos importante para você. Avalie a sua situação pessoal. Segundo, comece a pesquisar todos os países. Simplesmente lê tudo. Pesquisa mesmo a fundo informações oficiais e opiniões pessoais. E em terceiro, você vai descobrir qual país que se encaixa naqueles seus objetivos para definir o seu destino. A partir daí você pode começar de fato o planejamento, seja através de uma agência de intercâmbio, ou seja contatando instituições de ensino no exterior diretamente. No meu caso eu fiz diretamente, por exemplo, dá muito mais trabalho, mas é possível. Ou de repente você prefere ter o conforto e a segurança de um profissional numa agência de turismo organizando para você. Mas você só vai começar de fato essa etapa de fato organizar e começar realmente o planejamento do seu intercâmbio, uma vez que você avaliar esses outros aspectos antes. Por fim, uma dica final, que é uma coisa que até me preocupa um pouco, porque a galera às vezes manda perguntas para mim e às vezes comentários que me deixam um pouco preocupado por conta de um fator específico: medo. Tem muita gente que sonha em realizar um programa no exterior, que tem esse sonho desde criança de morar em outro país, de aprender uma outra língua, mas por medo não vai. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, é assustador. No começo também estava com muito medo, eu tive que pedir demissão, não tinha dinheiro suficiente. O meu primeiro intercâmbio, eu estava apavorado. O que eu ia encontrar no exterior? Será que eu ia gostar? Como que seriam as pessoas? É assustador, mas você não pode simplesmente recuar diante do medo. Você precisa enfrentar o medo, porque se você não enfrentar o medo, no futuro, aquele medo vai se transformar em arrependimento. Então, muito cuidado com procrastinação. A procrastinação é quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você fica adiando. Eu vou ver isso depois, vai aparecer um melhor momento, talvez na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, e assim o tempo vai passando e quando você se dá conta, está ficando cada vez mais difícil de realizar aquele seu projeto. Então, muito cuidado com a procrastinação. Medo dá. Eu estava morrendo de medo quando saí do Brasil a primeira vez, e quando fui fazer o meu segundo intercâmbio, que foi na Austrália, eu estava morrendo de medo também, não conhecia ninguém lá. Cheguei no aeroporto, olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Claro que é assustador. Começa a avaliar o que você quer no seu programa de intercâmbio. Começa a pesquisar os países e monte um planejamento e realize os seus sonhos. Vai ter coisas que vai dar errado, você vai cometer erros, é normal. Qualquer grande projeto nas nossas vidas existe um risco, mas se você não enfrentar esse risco, se você não caminhar para frente, você no futuro vai se arrepender. Então, muito cuidado com medo e não se perca na procrastinação.
Eu quero ver vocês realizando seus sonhos de sair do Brasil, de conquistar esse mundão e depois voltar aqui nos comentários, não para dizer, Diogo, eu venho há 5 anos pensando em sair do Brasil, mas eu tenho muito medo porque eu já tenho um emprego bom aqui no Brasil e eu tenho medo de não dar certo. Em vez de deixar comentários como esse, eu quero ouvir a história de vocês deixando, Diogo, consegui. Cara, foi um sufoco, no começo deu muito trabalho e eu pensei que não ia dar certo, me assustei muito, mas deu certo, consegui, hoje eu tô morando nesse país, hoje eu tô morando naquele país. Combinado? Bem, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe o vídeo com alguns amigos que talvez estejam pensando em também fazer um intercâmbio no exterior, ou aquele amigo que anda com medo de realizar esse sonho, compartilhe o vídeo com ele, deixa aqui a sua curtidinha, isso é um grande apoio, ajuda bastante o vídeo a se popularizar e me motiva a fazer mais vídeos como esse para vocês. Se não se inscreve ainda no canal, se inscreve e já marca o sininho para poder receber as notificações. E no próximo vídeo eu continuo com minha mochilada e o país vai ser a Rússia dessa vez. Obrigado por terem assistido até aqui, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo de algum outro país. Tchau!